Mateus capítulo 8, verso 14, diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantando-se, os serviu. Querido, esse texto, eu de manhã trouxe uma explicação sobre servo curado serve, servo doente não serve. Vou repetir: servo curado serve, servo doente não serve. A maior alegria de Deus é ver você curado, porque um curado cura e um doente adoece outra pessoa. Deus não chamou você para estar doente, Deus chamou você para ficar curado. Por isso que quando Ele se apresenta, Ele nunca se apresenta com você prostrado. Você pode estar prostrado, mas quando Ele se aproxima, Ele diz: põe-te de pé. Por quê, pastor? Porque prostrado é acomodado, prostrado é alguém que já entregou o ponto, prostrado é alguém que não acredita mais, e Deus não trabalha em terra que não acredita mais, Deus trabalha naquele que tem fé. Então Deus olha para você e diz: se coloca de pé, porque a obra não acabou, eu vou ainda te usar. Então escute isso. Então eu disse isso, eu vou manter esse mesmo foco. Servo curado serve, servo doente não serve. A gente tem uma dificuldade de entender que apesar de nós sermos filhos de Deus, nós não estamos passíveis ou livres de enfrentarmos dificuldade. A dificuldade, ela vai bater em todas as portas, independente de quem seja, se grau social, cultural, de estado, não importa. Uma hora ou outra, a dificuldade ou o desafio vai bater na porta de alguém, e ela vai entrar, e detalhe, ela não vai pedir licença. Uma hora ela vai chegar na sua vida, uma hora ela vai bater na tua porta, e infelizmente você não vai conseguir fugir dela. E a gente, como cristão, temos que entender essa questão, que apesar de servirmos ao Senhor, não estamos livres de dificuldade. Nós não estamos livres de passar desafios, de passar aperto financeiro, de passar aperto na área da família, de passar aperto na área conjugal, de passar aperto na área psicológica. Às vezes vai ter tempo que você nem vai saber quem você é. Você vai ficar tão perdido que você vai acordar já decepcionado, desanimado, sem saber para onde ir. E aí você vai se autoanalisar e dizer: o que está acontecendo comigo? Pois é, meu amigo, a dificuldade chegou, e ela te escolheu para esse momento. Ela te escolheu para passar pela sua casa, ela te escolheu para passar pela sua família. Mas detalhe, eu quero que você entenda: apesar da dificuldade vir, apesar das adversidades vir, apesar dos problemas virem, Deus está com você. Ele não é um Deus que só vem na sua casa quando tudo está bem. Ele não é um Deus que só te acompanha quando você está de pé. Ele também é um Deus que quando você está prostrado, Ele não te abandona no caminho. Porque a gente tem a péssima mania, é uma febre espiritual, de achar que Deus nos olha quando a gente está bem. Deus não é o homem. O homem usa, e quando não serve, ele joga fora. Deus não desperdiça nada. Ele não descarta ninguém. Você tem um pai que vai te corrigir, mas a correção do pai não é para te jogar para baixo. Afinal de contas, alguém chuta cão morto? Deus não é um Deus que vai chutar alguém, que vai abandonar alguém caído. Deus é um Deus que vai estar no meio da tua vida quando você estiver de pé, e quando você estiver caído, Ele também vai estar de pé. Ele não vai te abandonar. É a gente que abandona Deus. Essa cultura de dizer: eu quero procurar Deus. Deus nunca se perdeu, Deus sempre está presente. Quem se perde é a gente.
Deus não se perdeu. Esse negócio, eu estou procurando Deus, querido, Deus está sempre no mesmo lugar. Isaías capítulo 6 vai dizer que o rei Uzias morreu, havia morte na terra, o trono da terra estava vazio, não tinha esperança, o povo desesperado. Mas Isaías olhou o céu e disse: eu vejo o Senhor assentado no sublime trono. O trono da terra ficou vazio porque o homem morreu, mas o trono eterno nunca fica vazio. Querido, cutuca esse irmão, fala: dá um glória a Deus aí, irmão, para Jesus ver. Por que eu tenho esperança, pastora Deise? Porque aqui na terra pode faltar homem no reinado, mas lá no céu o meu rei continua reinando pelos séculos e os séculos. Amém. Ele é Senhor. A Bíblia diz que ninguém que vem a Ele lança fora. Se você já chegou, Ele não abre mão de você. Escuta isso, não importa como você está hoje, Deus não está preocupado como você está hoje, Deus está te preparando para o amanhã dele. Então hoje talvez você está caído, hoje você está numa posição que Deus não gosta, ou talvez você ache que Deus não gosta, mas Deus está dizendo: não se preocupe com isso não, sou eu, Deus, que quebra o vaso e faço vaso novo. Diga para o seu irmão assim: é Deus que faz vaso novo, não é vaso que faz vaso. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que vaso faz vaso. Não é vaso que faz vaso. Não é a minha palavra que vai restaurar ninguém. Não é meu conselho que vai restaurar ninguém. É Deus. É Deus, é Ele que faz vaso novo. É Ele que trabalha sobre o vaso. Então não tem problema não, querido. Deus não tem problema em te quebrar e te fazer de novo. Pastor, mas quebrar dói. Não, querido, quebrou na mão do oleiro, Ele cuida dos detalhes. Na mão do mundo é descartável. Quebrou, não serve para nada, coloca no lixo. Deus fala assim: não, eu não desperdiço nada. Quebrou na minha mão, vou restaurar e vou fazer vaso novo. Que amor é esse por Jesus? Geralmente quando a gente aceita Jesus, a gente quer que Ele arrume a nossa bagunça. A gente diz: Senhor, eu fugi, então resolve meu problema, paga a dívida. A gente vem com o nome sujo e diz assim: agora eu estou na igreja, Deus, paga meu nome lá no SPC, tira meu nome do SPC, querido. Foi você que sujou, é você que tem que pagar, parcele. Deus vai te dar capacidade para você parcelar. Não é desculpa ficar com o nome sujo não, viu? Eu vou falar. Vou falar sim. Tem gente que é vitimista, que fica assim: a situação está difícil. Mas quando você comprou e sabendo que não tinha condição de pagar, você não vê que a situação está difícil. Sabe o que Deus está falando? Deus não vai te dar dinheiro, Deus vai te dar capacidade para você trabalhar e pagar a tua conta. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente faz a bagunça e quer que Deus arruma a casa. Quem bagunçou sua casa é você, quem tem que arrumar é você. Se você quiser, Ele te ajuda, mas quem tem que pegar a vassoura, pegar a pá e pegar o saco de lixo é você. Ele vai dizer assim: começa por aqui, começa arrumando aqui. Ele é o coordenador, Ele não é o faxineiro. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer que Jesus seja nosso faxineiro. Ele é Senhor, Ele não é seu servo. É você que é servo dele. Quem arruma a bagunça é Deus. Está falando com alguém aqui, hein? Para de dar desculpa, se levanta desta cama. Jesus está na casa e está dizendo: levanta que eu te curo. Porque servo curado serve, servo doente não serve. Vou repetir: servo curado. Você está curado? Você está servindo quem? Porque a Bíblia vai dizer que ela estava enferma. Lucas capítulo 4 do verso 38 vai dizer assim: que ela estava com grande febre. Grande febre, põe lá. Estava tomada por uma grande febre. A febre, ela tem 3 estágios. Ela passa dos 37 graus, é uma febre. É algo errado no organismo, alguma coisa está errada. Mas se não sara, porque o hipocampo, que é aqui, uma glândula aqui, ele recebe o sinal do corpo que algo está, não é hipocampo, é o tálamo, desculpa, o tálamo. Ele recebe essa informação e aí ele manda para o corpo e começa a mudar a atmosfera do corpo. O corpo, por isso quem está com febre sente calafrio, e sente frio e sente calor ao mesmo tempo, porque o corpo está com uma bactéria que não pertence ao corpo. Só que se não cuidar, essa febre sobe, e quando chega nos 39 graus, essa febre tem que ser levada no médico. Toda mulher dona de casa, principalmente as antigas, vai querer dar banho com álcool, válido. Mas o problema é
Se essa febre passar dos 39 graus e for por 40 e 41, essa pessoa começa a convulsionar. Ela pode ter uma hipertrofia. Ela pode também ter visões, começar a delirar. É natural isso. E ela pode morrer por causa disso. Por causa de uma pequena bactéria não tratada, ela pode morrer. Essa é a febre. O texto vai dizer, essa mulher é uma mulher judia. Ela ia, e era no sábado. Nenhum judeu deixa de congregar no sábado. Para essa mulher ter ficado em casa, é porque ela estava muito ruim. Mas detalhe, ela era serva. Estava ruim. Não estava do jeito que todo mundo queria ver ela. Não estava fazendo do jeito que todo mundo queria que ela fizesse. Mas era serva. Jesus disse assim, não tem problema não. Eu estava com ela quando ela estava de pé. Só porque ela está enferma eu vou abandonar? Não, eu vou lá. Jesus entra. Por quê? Porque ela era uma serva. Ela era uma serva. Tinha intercessão no templo? Tinha. Tinha alguém rogando por ela? Tinha. Mas quem estava doente? Era uma serva. Ele não está preocupado se você só tem tempos bons. Jesus não está preocupado se você está todo o tempo de pé. A preocupação dele não é essa. Jesus se preocupa com os detalhes. Diga comigo, Jesus se preocupa com os detalhes. Porque, gente, presta atenção, olha para mim. Jesus com tanta gente para curar, vai entrar na casa de uma mulher para curar uma febre. Mas por que ele entrou na casa? Porque ela era serva. Para os outros era qualquer coisa, mas Jesus falou, não é minha serva, eu cuido de detalhes. Deu para entender? Ele cuida de detalhes. Tem uma canção que diz que ninguém explica a Deus. Então, se ninguém explica a Deus, também ninguém explica como Deus age. Simplesmente Ele age. Eu quero ser a pessoa que alguém me pergunta, diz assim, como é que você chegou onde você chegou? E eu digo para essa pessoa, não sei. Só sei que Deus fez. Do que eu chegar onde eu cheguei e dizer assim, eu cheguei aqui pelos meus méritos. Glória a você. Você chegou por os teus méritos. Isso não tem Deus, mas quando você chega em algum lugar e não consegue se explicar, é Deus purinho. Porque Deus é Deus de coisas impossíveis. O possível você faz, o impossível Ele está fazendo. Aleluia. E por que Jesus se preocupou em curar? Porque é o ministério dele. Isaías 53 verso 4 vai dizer, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o refutamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Servo curado serve. Agora um detalhe muito forte. Vai lá em Mateus, volta lá em Mateus 15. Mateus 8:15. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou. Tocou aonde? Por que não na cabeça? Geralmente quando alguém está em febre, onde a gente coloca para saber que tem febre? Aonde? Na testa. Por que ele tocou na mão? Vamos lá para o verso 15 de novo, vamos lá. Vamos acompanhar o texto aqui. E tocou-lhe na mão. Mão é transferência. Quando a gente quer transferir algo para alguém, a gente não coloca na cabeça, a gente coloca na mão, não é assim? Se eu quero abençoar alguém, se eu quero dar algo de mim para alguma pessoa, aonde eu coloco as coisas? Nas mãos. Então quando Jesus tocou, Ele falou assim, aquilo que eu tenho eu estou te dando hoje.
Se eu tenho a cura, você também vai ser a cura. Presta atenção. Jesus não queria apenas curar aquela mulher, mas queria fazer da casa daquela mulher um lugar de cura. Não, você não entendeu isso, querido. Quando Jesus entra na casa de alguém, Ele não apenas cura quem está naquela casa. Jesus faz aquela casa se tornar um memorial de cura. Todo mundo que passar vai dizer: nessa casa tem poder, nessa casa tem unção, nessa casa tem milagre. É memorial de Deus.